Senhor presidente e demais parlamentares, solicito, obviamente, senhor presidente, nos termos do artigo 83, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara de Deputados, a inversão de pauta para a apreciação do requerimento 155/2023, que requer a convocação da condição de testemunha do senhor Raí Genan Bolsonaro para prestar depoimento do plenário dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI das Pirâmides Financeiras. Solicito que os parlamentares aprovem o nosso pleito. Alguém para encaminhar contra? Algum partido deseja orientar? Em votação, requerimento de inversão de pauta. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado. O item foi invertido. Requerimento 155 de 2023 do senhor Glauber Braga, que requer a convocação na condição de testemunho do senhor Jair Renan Bolsonaro para prestar o depoimento ao plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito na CPI das Pirâmides Financeiras. Alguém deseja encaminhar? Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Contrário, presidente. Já votou. Já votou. Requerimento reprovado. Rejeitado. Oi. Utiliza o microfone. Só que está desligado, aí não dá para a gente escutar Meu direito. requerimento, presidente, era o 6º da lista. E aí estava votando ainda o requerimento, que era de Vossa Excelência, o requerimento de extra-pauta. Eu fui, durante alguns minutos, ao corredor da Câmara dos Deputados, sabendo que o meu requerimento era o 6º, e pelo que eu estou entendendo, nessa CPI, houve, então, uma manobra para que esse requerimento fosse colocado na frente de votação, para se sustentar com a minha ausência, para que o requerimento, inclusive, não pudesse ser defendido. Qual é o medo que essa CPI tem de ouvir o convocado, se assim fosse aprovado, o Jair Renan? Eu gostaria de entender qual é o medo dessa CPI, que tem que se utilizar de uma manobra regimental, enquanto eu vou ao corredor para botar essa matéria em votação. Eu queria entender. Todos os requerimentos que foram apresentados até hoje nessa comissão, nessa CPI, eles foram apreciados e aprovados. É o primeiro requerimento que não é aprovado nessa CPI. Senhoras, senhores, Vossa Excelência, presidente, há 2 semanas, perguntou se eu queria blindar a Tata Werneck ou outras pessoas. E hoje o que se apresenta nessa CPI é uma demonstração de que a blindagem foi feita em relação ao filho do ex-presidente da República. Essa foi a blindagem realizada nessa CPI no dia de hoje. Presidente, isso aí não tem nada a ver com requerimento, não, senhor presidente. Está sendo votado, é assunto Está diferente. garantida a palavra do deputado Glauber Braga. O deputado Gilberto agora vai querer determinar com censura prévia aquilo que eu posso e o que eu não posso dizer nessa CPI. Então, espero que, depois que eu concluir minha fala, o senhor possa utilizar do microfone para rebatê-la. Há um requerimento que foi apresentado tratando da convocação do filho do ex-presidente da República. A pergunta que eu faço é: há uma discordância dos parlamentares dessa comissão em relação ao conteúdo do requerimento? É mentira? É mentira o que está expresso no requerimento? É mentira que o deputado tenha, que o deputado não, que o filho do ex-presidente da República tenha mobilizado apoiadores, ganhado dinheiro, num esquema que tem relação direta com o objeto dessa CPI, com bitcoins, e que ele depois tenha saído da sociedade? É mentira o que está no requerimento. Na semana passada, inclusive, quando eu disse que apresentaria o requerimento, vários deputados fizeram afirmativamente com a cabeça de que era um requerimento que estava no escopo da votação da CPI, que era, inclusive, registrar, eu vou fazer isso, quero, inclusive, registrar a posição do relator, o deputado Ricardo Silva, que deu um indicativo positivo na semana passada e que votou favoravelmente no dia de hoje. O relator quer ouvir. E os senhores não querem ouvir, por quê? O relator dá a indicação de que é um tema importante para essa CPI. E os senhores querem blindar o filho do ex-presidente da República e veio uma tropa hoje para cá para fazer esse enfrentamento. Por qual motivo? Os senhores iam derrotar o requerimento, pelo visto já tinham posição de maioria para tal, mas não precisavam fazer esse tipo de manobra para que a matéria viesse a ser rejeitada nessa CPI. Lamentável. Senhor presidente, primeiro peço a Vossa Excelência que tire das notas taquigráficas os argumentos do deputado Glauber com relação à manobra. Exijo que seja mantido manobra. Como orienta o pessoal? Exijo que seja mantido manobra na ata que vai ser realizada dessa reunião. E essa manobra não vai adiantar.
Porque nós vamos apresentar outros requerimentos. Ah, não foi o Jair Qual a Renan? orientação, deputado? O senhor não pode determinar aquilo que eu vou dizer. O senhor tem a obrigação de botar 1 minuto de tempo e eu falo aquilo que eu quiser na orientação. O deputado está Não. respeitando a presidência, senhor presidente. Não, senhor. Não, senhor. Quem está me desrespeitando é o presidente. Que não tem como determinar aquilo que A eu gente vou está que eu não falando do vou dizer. requerimento 162 de 2023. 1 minuto para orientação. 1 minuto, o ato Vamos no lá. templo, deputado Glauber Braga. Nós vamos apresentar outros requerimentos. Fizeram a manobra para não trazer o Jair Renan? Nós vamos apresentar o requerimento agora do sócio dele. Vão fazer a manobra semana que vem para que não seja o sócio dele? Nós vamos trazer outra pessoa, vamos solicitar de alguém para fazer aqui o seu depoimento como testemunha de que sofreu as consequências daquilo que foi explicitado publicamente como essa ação, onde se ganhou dinheiro e depois se desfez a sociedade. Esse tipo de procedimento que foi realizado aqui hoje não vai funcionar. O pessoal, a partir desse momento, evidentemente, está em obstrução, fazendo a denúncia da manobra que foi realizada para que o filho do presidente da República não fosse convocado para essa CPI, do ex-presidente da República.